A paz do Senhor, povo de Deus, oh glória, 3 de junho de 2024, mais um Desperta Crente. Vamos dar agora continuidade no último capítulo da carta aos Gálatas. Deus é bom e fiel. Nós vamos estar aqui entrando agora no capítulo 6, que é o último capítulo dessa epístola. E nós iremos ler agora para aprender um pouquinho mais para a glória de Deus. Capítulo 5 foi muito forte, foi abençoadíssimo. Palavras poderosas, né? Aquele que vive na carne e aquele que vive no espírito. A gente entende que o Senhor nos chama para ser espiritual, não religiosos, tá? Espiritual. Vamos lá. Capítulo 1 da carta aos... Meu Deus, estou eu voltando para o início da carta. Capítulo 6 da carta aos Gálatas vai falar sobre maturidade. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejais igualmente tentado. Então Paulo está falando sobre um crente maduro, sobre um crente que tem estrutura espiritual para ajudar outro crente, porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas não tem estrutura nem psicológica, nem espiritual para ajudar alguém que cai num pecado. Então Paulo está trazendo uma exortação e um caminho a seguir. Paulo está dando uma direção, um norteio para que a gente entenda como ajudar alguém que cai na prática do pecado, porque pecado é errar o alvo, né? Pecado é a transgressão da lei de Cristo. Quando a gente servimos a Deus, nós corremos o risco, se não vigiarmos, em pecar, porque nós somos pecadores, irmãos. Claro que a diferença entre o pecador mundano e o pecador do cristão é que o cristão não tem a intenção de pecar, ele pode errar o alvo, mas ele não anda na igreja com a intenção de pecar. Não, hoje eu vou fazer isso, eu vou prostituir. Não. O cristão, se por um acaso, uma falta de vigilância da parte dele, ele pode cair no pecado. Mas aí há restauração e há perdão da parte do Senhor. Como também para aqueles que estão lá no mundo perdidos, os ímpios, também pode ter perdão da parte do Senhor. Basta querer este perdão. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor mais uma vez por esse Desperta Crente. Quero apresentar, Senhor, os meus irmãos que me acompanham neste canal. Senhor, continua, Senhor, a falar o coração deles e falar o meu coração também. Me dê graça para entender a tua vontade, o teu querer. Me dá, Senhor, direção, norteio, para poder fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse momento, no nome de Jesus, amém? Então vamos lá. O verso primeiro ao qual a gente leu, Paulo está falando, né? O que está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque quem está de pé tem que cuidar para não cair no pecado, para não ir no caminho do erro. Então eu preciso me desviar das mesas que me atraem para o pecado. Eu preciso me desviar das mesas que me atraem para o erro. Eu preciso me desviar do caminho que me leva à perdição. Então eu saio de pessoas, eu saio de ambientes, eu saio de lugares, eu nego a mim mesma para poder viver a vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo, se você quiser ajudar alguém, esteja apto para ajudar. Porque boa intenção não muda, irmãos. Eu posso ter a boa intenção de fazer, mas eu tenho que estar preparada para fazer. Eu tenho que ter a boa intenção de fazer, mas eu tenho que ter estrutura para fazer. Se eu não tiver estrutura para fazer, eu não tenho condição de fazer. Se eu não tenho estrutura para fazer aquilo que o Senhor me colocou em minha mão. Vamos lá. Deveis restaurar essa pessoa. O significado de restaurar é consertar alguém a qual o relacionamento foi quebrado. Então, consertar é restaurar a pessoa a comunhão com Deus. Isso é algo muito sério, né? Essa é a função de pastores. Essa é a função de todos nós que servimos ao Senhor. Restaurar o irmão, ajudar o irmão, trazer almas para o reino do Senhor. Porque a gente acha que essa função é só para o pastor, irmão. Só o pastor que tem que restaurar, só para... Não, isso é para a igreja, isso é para todos aqueles que amam. Se você vê seu irmão que falhou, que pecou, não julgue, não taque pedra, mas ensine o caminho para ele do perdão. Mostre o caminho. Mas ao contrário, nós como igreja, nós como cristão, fazemos diferente. A pessoa cai no erro, cai no pecado, a gente julga. A gente aponta, mas eu sabia, eu disse, não era crente, eu sabia que ia acontecer, eu sabia, é assim que nós temos o hábito de apontar as pessoas. Nós temos esse mau hábito de fazer isso. Eu tô com a garganta meio ruim, pensei garganta, tudo ruim, mas ser ruim, mas vai melhorar em nome de Jesus. Fica tipo seca, horrível. Então, Paulo está falando sobre restauração, restaurar relacionamento. Agora vamos lá, eu preciso estar apta para isso, estruturada para isso. Porque como que eu vou chegar para alguém que, vamos supor, que caiu no pecado do adultério, se eu também vivo uma prática de adultério, se eu também vivo uma prática errada? Eu não tenho condição de restaurar aquela pessoa. Agora, se eu sou uma pessoa nascida de novo pelo poder do Espírito, na minha vida espiritual que eu tenho, na minha comunhão que eu tenho, eu vou ter a capacidade vinda do Senhor para restaurar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, restabelecer
o seu relacionamento com Deus. Porque restabelecer o relacionamento com Deus, irmãos, a gente precisa de ajuda de pessoas. Quando se quebra a aliança, nós precisamos de ajuda de pastores, nós precisamos da ajuda da igreja, da comunhão com os santos, nós precisamos de um do outro. Nós não podemos viver uma vida de relativa, uma vida afastada um do outro, uma vida individual. Nós não podemos viver uma vida assim, porque nós dependemos um do outro. Então, para restaurar relacionamento, nós precisamos viver assim. Mas só que Paulo dá o alerta, né? Deveis levar a pessoa até o Senhor, restaurar a pessoa. Mas porém, a parte C do versículo ele fala: para não sejais igualmente tentado. Então tem que ter o cuidado que a tentação que aquela pessoa caiu, o adversário pode tentar você também a cair. Então precisa de... Vamos supor, vou abrir um pouquinho mais claro. Uma pessoa cai no adultério, um homem cai no adultério, e eu vou ali, eu vou ajudar o irmão, vou apoiar o irmão. Como é que eu vou estar apoiando o irmão sem estar acompanhando meu esposo, sem a esposa da pessoa junto? Não posso, porque eu posso cair no mesmo pecado que ele caiu. Por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo na igreja, falta de sabedoria. Falta de sabedoria, falta de instrução pela palavra. Então nós precisamos entender isso. Então vamos lá. Levai as cargas pesadas um dos outros, assim estareis cumprindo toda a lei. Eles queriam cumprir a lei, né? Eles queriam circuncidar para poder guardar a lei, para poder ser salvo. Queria acrescentar algo mais para ser salvo, né? Então a soberba e o orgulho humano me faz não querer ajudar as pessoas, não me doer pela situação da pessoa, não sentir dor, não sentir nada pela situação que alguns têm vivido. Mas Paulo está instruindo a igreja a levar as cargas uns dos outros, irmãos, a ajudar uns aos outros para ficar menos pesado. Nós sabemos que a caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã tem muitas lutas, tem muitas provas. A caminhada cristã tem muitas pedras, caminhos de pedra a seguir. Muitas provas nós vivemos, nós sabemos disso. E nós precisamos um do outro, né? Andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos essa força que vem um do outro. Então Paulo está instruindo a igreja a carregar as cargas um do outro, a dar a mão na hora da necessidade, a abraçar, tá indo pro buraco, puxa, vai se desviar o caminho para não cair. Mas tem pessoas que tá vendo a pessoa indo para a direção errada, tá vendo e trilhando o caminho errado e não faz nada. Fica de braço cruzado, esperando acontecer para ter o que falar depois. Não seja essa pessoa na casa de Deus. Viu que tá errado, instrua a pessoa. Viu que tá errado, chama, orienta. Mas não é assim, não faça assim, não fala assim. Não é desse jeito. Porque a gente precisamos de orientação para continuar a caminhada. Por o fato de não ter muita orientação, é que a gente tá vendo esses dias atuais que nós estamos vivendo. Muita falha em muitos lados, em muitas áreas. Nós precisamos, em nós, corrigir onde está o erro, né? Eu gosto de corrigir em mim onde está o erro, onde está a falha. Pois se alguém se considera importante, sendo de nada em si mesmo. Então ele está falando sobre soberba, sobre orgulho, que a pessoa se acha tão assim importante, tão assim melhor que os outros, que ele não quer se envolver com nada. Quando chega na igreja ele se sente aquele é a prioridade e não quer ter contato. Não, porque eu não posso andar falando que eu sou muito, né? Sou muito inteligente, muito sábio, por aí vai. Vários meses as pessoas ser soberba e não querem ter relacionamento um com o outro, e Paulo está trazendo aqui um alerta para a igreja. Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes e não saberá como orgulhar-se de si mesmo, se viver se comparando com outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 fala que analisar o homem a si mesmo. Então se eu me analisar, eu não vou precisar me comparando. Tem pessoas que viram cópias frajutas de outra. Viram cópias, dublê de algumas pessoas. Fala igual, anda igual, conversa igual, veste igual. Quer fazer tudo que a pessoa faz porque não se exemplo em Cristo, mas se exemplo no homem. Não se comparar. Paulo está dizendo, não anda se comparando com o outro. Tinha comparação na igreja. Medindo quem sabe mais, quem sabe menos, quem prega mais, quem tem um nível de unção maior, quem tem um nível de unção mais baixo. É isso que nós estamos vivendo atualmente, irmãos. Uma competição entre irmãos. Quem fala mais, quem tem mais dons espirituais, quem não tem. E Paulo está dizendo, não vive se comparando com as pessoas, a imitar uns aos outros. Porque não existe ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Então Paulo está dizendo, seja imitadores de Cristo, não imitadores do homem. É isso que é o problema, a gente gosta de imitar o homem. E se a gente imitasse mais um pouco do Senhor, caminhasse mais no caminho que o Senhor caminha, a gente viveria menos prova que a gente vive. Amém? Porque seguir o Senhor é o melhor caminho a seguir. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Então ele está dizendo, se você está em prova, carrega o seu fardo. Caminhe, continue marchando, continue caminhando, olhando para o Senhor e não desista, porque às vezes as lutas, as dores do nosso dia a dia tentam roubar o foco, irmãos. Tenta nos tirar da direção do Senhor, tenta nos tirar do propósito, tenta nos tirar daquilo que o Senhor preparou para nós. Eu falo porque a dor com Deus é pedagógica, mas a dor sem Deus é destruidora. A dor ela destrói quando não tem o Senhor junto conosco.
Então a gente precisa entender isso, carregar o fardo, cada um carregar o seu próprio fardo, não é fácil. É por isso que nós precisamos de pessoas, precisamos caminhar junto com pessoas. Aí eu te pergunto, qual é a sua motivação para estar na presença do Senhor? Qual é a sua motivação de ser um cristão? Qual é a sua motivação de servir a Deus? Ele fala aqui, ó, agora no verso 6 ele vai falar sobre colher aquilo que semeamos. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, em nome de Jesus. Tem 10 minutos, mas eu vou encerrar para depois eu gravar outro vídeo, porque o assunto aqui é um pouquinho mais extenso. E eu sei que se eu for entrar nele, vai demorar muito o vídeo. Ontem eu acabei gravando um vídeo de meia hora, eu nem prestei atenção. E eu não quero ficar gravando vídeo extenso, quero gravar vídeos curtos, amém? Vamos orar? Quero fazer uma oração bem específica mesmo, para que o Senhor nos capacite a ajudar, a instruir pessoas, a levantar pessoas, a encorajar pessoas, porque nós estamos vendo dias muito difíceis, irmãos. Pessoas muito desanimadas e poucos são os encorajadores, poucos são aqueles influencers na igreja, que a gente vê influências na rede social, né? Ah, eu sou influência, mas na igreja você é influência? Na igreja você levanta alguém, você encoraja alguém, se você espelha alguém a ser um cristão? É muita influência na rede social, mas não estão tendo mais exemplos na casa de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo sobre exemplo. Nós estamos tendo poucos exemplos a seguir, irmãos, e nós precisamos nos levantar como exemplo nessa geração. A geração tem que olhar para mim, para você e falar, ela é um exemplo, ele é um exemplo e eu quero seguir os passos que ele segue. Então vamos orar para que o Senhor nos capacite para isso? Pai, eu oro agora clamando a tua misericórdia, a tua graça. Eu quero pedir a capacitação do céu, ó Pai, sobre nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a continuar a ser capacitados pelo teu Espírito, a continuar olhando para o Senhor, que é autor e consumador da fé. Senhor, não nos deixa desanimar e nem olhar para trás, mas que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Nos capacita a ajudar as almas, ó Pai, e restaurar, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nos ajuda a ajudar o irmão que desanimou, que por alguma situação caiu em pecado, ou caiu, Senhor, em falha. Não nos deixa, Senhor, ser juiz dos nossos irmãos, apontando, julgando, falando que eles não eram nada, falando que eles não são aquilo que falavam. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar a continuar servindo ao Senhor em espírito, a continuar servindo o Senhor em verdade. No teu nome eu me coloco em tuas mãos mais uma vez e glorifico o teu santo e poderoso nome. Fortaleça a minha irmã, fortaleça o meu irmão. Senhor, que nós levamos a carga uns dos outros, como amor ágape, sacrificial, amor com ações, amor com atitudes, não amor com falácias, não amor somente com falas, mas um amor, Pai, onde é demonstrado, Pai, com ações, um amor onde é demonstrado com atitudes, que nós possamos abraçar e amar verdadeiramente no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele te capacite a amar verdadeiramente com ações e atitude, não somente com falácias. Esse versículo 2, ele fala, levai as cargas um dos outros. Ele está dizendo, ama com amor ágape, ama com verdade, ama com ações, ama com atitude. Ame de verdade, a qual todos possam ver que verdadeiramente tem o amor de Deus em você. Que Deus te abençoe e capacite você dia após dia, no nome de Jesus. Desperta, crente, receba essa palavra, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, tamo juntos para a glória de Deus. Se você se inscrever no canal esses últimos dias, sejam muito bem-vindos, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e que esse canal seja um canal de bênção na sua vida, que você possa crescer na graça, no conhecimento, no fortalecimento e no despertamento da parte de Deus. Deus te abençoe.